Vítor, muito boa tarde. Boa tarde. De facto, podemos discutir aqui o que é que terá disputado esta ida de tantos adeptos até à academia, mas isso poderá ficar para depois. Agora a minha pergunta é: quem é que terá dado a autorização para mais de 200 adeptos entrarem no centro de treinos do Seixal? Se terá sido a direção ou mesmo o presidente Rui Costa e se, por outro lado, poderá ter sido uma estratégia por parte do Benfica para que os jogadores saíssem depois do treino desta manhã. Poderá ter sido isso, ou seja, para saírem em segurança, vamos colocar os adeptos no interior do centro de treinos. Madalena, eu nem quero imaginar num cenário de cedência um grupo de pressão desta dimensão com receio de segurança, porque a partir daí então não há tranquilidade nenhuma, porque já se percebeu em 2020 que eles vão à casa dos jogadores, vão à casa dos treinadores, portanto isso não vai comprar tranquilidade nenhuma. As informações que temos do terreno dizem-nos que inicialmente, quando estes adeptos se apresentaram no Seixal, foi permitida a entrada de 4 elementos e não sei com ordem de quem, mas eu vou sempre partir do princípio, que no Benfica só tem um presidente, portanto não quero acreditar que ainda que o Rui Costa não esteja no Seixal, que não tenha sido consultado o presidente Rui Costa em relação a essa decisão, posteriormente entraram os adeptos todos. Não estando o presidente do Benfica, nem se tendo deslocado o presidente do Benfica ao Seixal, a conversa destes adeptos foi com o treinador José Mourinho, com o capitão Nico Otamendi, na presença também de Simão Sabrosa, informação confirmada pelo Walter Marques do Record. Portanto, a partir daqui, a tal mensagem que queria ser passada ao grupo foi passada por estes adeptos, mas isto é sempre um aviso. Madalena, eu digo-te isto, porque a partir de agora vamos começar a ouvir as explicações de Licodoces, que não há problema nenhum, coitadinhos dos 200 moços, eles foram lá na paz do Senhor. É para rir, não é? Mas a verdade é que estão de cara tapada. Naturalmente, acredito que seja para não serem identificados caso haja alguma confusão entre adeptos. Invasão de centro de treinos em 2010, invasão de centro de treinos em 2015, ataque ao autocarro do Benfica. Há vídeo na net, para quem não se lembrar. À chegada, creio que de um jogo em Setúbal tinha havido derrota em janeiro ou fevereiro de 2017, ataque ao autocarro e há vídeo disso. Em 2020, outro ataque ao autocarro com Weigl e Zivkovic feridos e, nessa altura, atos de vandalismo em casa de equipa técnica e jogadores. Mais grave, Bruno Lage, em tribunal, admitiu que o grupo de trabalho vivia num clima de medo nessa altura. Em 2025, vai fazer amanhã um ano, olha a ironia, Madalena, vai fazer amanhã um ano, o Benfica perdeu no Casa Pia e aconteceu a cena dos tais áudios da garagem. O que é que foram os áudios da garagem? Foi também um grupo numeroso de adeptos, porque os elementos não nem boys são todos sócios do Benfica, por isso é que lhes permitem algumas liberdades, entraram pela garagem e foram pedir explicações ao grupo de trabalho. Neste caso foi Bruno Lage, nessa altura, que deu a cara em defesa do grupo. Alguém gravou o áudio e pôs a circular. E eu tenho informações, se o professor Bruno Lage quiser desmentir, que as desminta, mas eu tenho informações de que até o treinador ficou preocupado, tal como o grupo ficou na altura, com aquela invasão à garagem. Vítor, deixa-me interromper-te, mas temos novas informações e recordo que estamos a ver imagens em direto, continuamos a ver jogadores a sair do Seixal. Houve uma conversa, Vítor Pinto. Portanto, há minutos houve uma conversa entre os adeptos, os 200 que entraram no centro de treinos do Seixal, com Simão Sabrosa, Nico Otamendi, o capitão do Benfica, e também José Mourinho. Portanto, Rui Costa, o presidente, não fez parte desta reunião, diria forçada, que acabou por acontecer já por volta da 1 da tarde. Portanto, são aqui nomes de peso no Benfica. Terá que ver, agora não restam dúvidas, com o momento do Benfica. Tem a ver com o momento da equipa, tem a ver com o momento da equipa e dado que esta ação de descontentamento não foi dirigida à SAD do Benfica, nem foi dirigida ao presidente Rui Costa, não me parece que tenham ido discutir reforços, não me parece que tenham ido discutir o mercado. Não foram lá perguntar porque é que o André Luiz, o Wesley, o Lorenzo Luca e os nomes souberam nos últimos dias, porque é que nenhum deles está contratado. Não foi isso. Portanto, normalmente o que estes grupos fazem é pedir para suar a camisola, pedir empenho, que os jogadores sejam capazes de dar tudo em campo. Mas Vítor Pinto, abre-se aqui um precedente em que se
200 adeptos, 300 adeptos, ou mesmo 100, se começarem a reunir em frente ao centro de treinos no Seixal, vai ter de haver sempre esta reunião, esta conversa, porque se acontece uma vez, isto é problemático. Eu acredito na liberdade de expressão, direito à opinião e também no direito à manifestação, embora em Portugal há aí umas limitações ao direito à manifestação, mas vamos passar à frente. Só que aqui não é isso que está em causa. Assim, foi dada autorização para os senhores entrarem. Mas os senhores que estavam ali, quer dizer, deram autorização para eles entrarem, porque realmente era o coro de Santa Mar de Oeiras, e como eles iam começar a cantar, coro de Santa Mar do Seixal, e como eles iam começar a cantar ali à porta, para não fazerem barulho que os vizinhos podiam não gostar, então deixaram-nos entrar. Claro, que isto foi, obviamente, que é uma entrada por coação, é uma entrada por ameaça implícita, é uma entrada por intimidação. José Mourinho, até porque esteve em Itália, sabe perfeitamente como é que estas coisas funcionam. E mesmo Rui Costa, quando chegou ao Benfica, creio que 2007, 2008, habituado ao inferno do Milan e ao grande apoio da curva da Fiorentina, em muitos momentos entenderam que o Benfica também tinha que recriar esse inferno da luz e tentaram permitir que as claques também ganhassem alguma força. Porque são claques, não vamos dar-lhes outro nome. Vamos lá acabar com a palhaçada, que é irritante. Portanto, e as claques ganharam força, ganharam peso. Basta ir, infelizmente, aos e-mails que foram conhecidos do Benfica para se perceber o que é que os dirigentes do Benfica achavam das claques. O que é que alguns elementos das claques do Benfica, ou dos no-name boys, faziam aos carros de altos dirigentes do Benfica, com regularidade. Até o momento em que houve alguém que disse alto que isto tem que parar. Portanto, este tipo de situações, o risco que acarretam, Madalena, vamos lá, e quem está em casa que pensa um bocadinho, cada vez que acontece uma ação destas, o Benfica fica mais perto da tal sportinguização que estou a receber mensagens a falar-me nisso. Fica mais perto de um caso similar ao de Alcochete. Fica mais perto de um caso como o de 2020, em que o autocarro do Benfica foi apedrejado e houve jogadores que foram feridos e os jogadores viviam num clima de medo. Porque eu levanto esta questão. E assim que essa notícia acabou por circular também nos canais da Média Livre, nas redes sociais, houve logo um pânico generalizado por parte de adeptos do Benfica, porque não sabiam aquilo que poderia acontecer. E sem dúvida de que esse também foi vamos lá pensar. Aqui uma questão abordada. Eu sei que também gostas de ter pensamento crítico, agora vamos lá pensar. O Benfica, nesta sequência de maus resultados, está a 10 pontos do primeiro lugar no campeonato. O grande objetivo está praticamente perdido. Taça da Liga já foi, Taça de Portugal já foi, Liga dos Campeões está por um fio e a situação está mesmo muito complicada para o Benfica. Estamos em janeiro e já há, desculpem lá, para mim isto também vazam ao centro de treinos. Por muito que sob coação responsáveis do Benfica tenham acabado por abrir a porta a estes senhores, eu faço só uma pergunta e tu vais-me dizer de certeza, Madalena. Se daqui a um bocado 30, 40 ou 50 sócios do Benfica forem ali ao Seixal e se quiserem manifestar, alguém lhes vai abrir a porta? Provavelmente a polícia chega lá e ainda lhes dá umas bastonadas. Portanto, porquê é que é dado este tratamento de exceção? Mas deixa-me também fazer-te uma questão, porque estamos só a falar do mau momento do Benfica, mas há aqui uma curiosidade. Isto acaba por acontecer um dia depois de Rui Costa ter falado, precisamente antes de entrar em tribunal. E Rui Costa falou de dois assuntos muito polémicos. Um deles é a continuidade de José Mourinho no Benfica, independentemente dos resultados. Acabou por dar um voto de confiança ao treinador José Mourinho. E depois, por outro lado, falou também de Rafa Silva, um tema que foi muito polémico nas redes sociais, assim que o Benfica oficializou aqui o nome deste reforço no mercado de inverno. Muitos comentários negativos sobre o jogador, dizerem que saiu a custo zero e que agora o Clube da Luz acaba por pagar um valor por Rafa. Poderá também estar relacionado isto que acabei de dizer, ou na tua opinião só tem mesmo que ver com o mau momento no Benfica? Não, são coisas diferentes. Aquilo que faz este tipo de adeptos mobilizarem-se são questões muito mais básicas. É a questão dos resultados em primeiro lugar e depois entenderem que a equipa não é capaz, mas isso aí eles olham muito, a equipa não é capaz de ter uma exibição consistente no Benfica. O próprio José Mourinho assume isso. Quando José Mourinho diz que fizemos uma boa primeira parte, ou fizemos uma boa segunda parte, ou em Turim uma boa primeira parte, no outro jogo também entramos bem, mas depois correu mal, no outro jogo entramos mal, mas depois correu bem, está a admitir que a equipa não é capaz de ter exibições consistentes e coerentes. Portanto, estes adeptos olham a coisas mais básicas. O ganhar
o honrar a camisola do Benfica, suar a camisola, apertar com eles, darem tudo em campo. Basicamente entram por aí, mas acima de tudo querem ganhar. A equipa pode não jogar absolutamente nada, mas ganhar está tudo bem. Interromper, mas Sudakov parece estar muito tranquilo, está aqui a dar até alguns autógrafos e tirar algumas fotografias com adeptos do Benfica. Pois, mas o Sudakov está habituado a guerras muito piores, portanto, até se ri perante isto. Antes que comecem os comunicados e as mensagens e os recados a dizer que está tudo muito bem, as tais mensagens de licodoces, os moços nem queriam bater em ninguém. Olha, há logo uma coisa à partida que desmente todo e qualquer cenário docinho e fofinho. Foi preciso reforço policial, não foi, Madalena? A primeira ação que foi feita imediatamente foi um reforço da GNR que teve que ir em força para o Seixal. Portanto, a partir daí está logo desmentido que o próprio Benfica não tivesse receio do comportamento que estes adeptos pudessem ter. Se fosse tudo tão tranquilo e tudo tão pacífico, não era preciso reforço policial. Mas, Vítor, eu não consigo perceber então porque é que o Benfica decidiu ceder à pressão destes adeptos, porque no fundo foi feita pressão. Porque cedem praticamente todos os clubes em todos os momentos. Eu ainda estou para ver, por muito... Sim, o Dr. Frederico Barandas, quando entrou, cortou a direito, mudou completamente o registro em relação às claques, mas com os custos que tu sabes que isso teve. E quem está em casa sabe os custos que isso teve. Mas também o Sporting muda a agulha por completo devido ao que aconteceu em Alcochete. Estes senhores das claques que dizem que o clube somos nós, que é o que eles dizem, eles acham que são donos do sportinguismo, do portismo, do benfiquismo, braguismo, vitorianismo. Depois, por exemplo, já foi calculado em dezenas de milhões de euros os prejuízos que foram criados ao Sporting por Alcochete. Agora pergunto também, nas outras situações, como o ataque ao autocarro do Benfica em 2020, que acabou com jogadores feridos, em que puseram em risco a vida dos elementos que representavam o Benfica, o que é que poderia ter acontecido num cenário desses? E são este tipo de comportamentos e de facilitismos por parte dos clubes. Eu sei que não era popular, porque, Madalena, há uma coisa que nos estamos a esquecer. Ainda não há muito tempo. E o Pedro Carreira depois pode pegar nisso e podemos usar essas imagens à tarde no mercado now, que vai ser mesmo a não perder. E estes senhores são os mesmos senhores que interrompiam jogos do Benfica a tirar tochas para dentro do relvado. Foi assim há tanto tempo. E eu continuo a recomendar queijo light à maior parte das pessoas que acompanham o desporto e o futebol em Portugal. Mas já se esqueceram. Lembras-te dessa coação? Lembras-te porque é que os adeptos do Benfica foram impedidos, já mais do que uma vez, de apoiar a equipa fora de Portugal? Foi porque estes senhores iam para os jogos do estrangeiro, combinar confrontos com claques estrangeiras e dentro dos estádios atiravam tochas. Em jogos fora de Portugal, com o F em cima do Benfica. O Benfica e o Sporting, até o Futebol Clube do Porto, já tiveram que fazer pedidos encarecidamente, não usem pirotecnia, senão vamos ser castigados. Foram estes senhores que pararam jogos no Estádio da Luz a tirar tochas para o meio do relvado. Depois tu perguntas, mas porquê é que o Benfica não disse, ok, entram estes 4, os outros 200 com ali à porta? O ambiente, imagina como o ambiente estava de cortar à faca para o Benfica ter tido que ceder e abrir as portas pensando que qual era o mal menor. E claramente, porque não quero acreditar, isso sim seria o fim da macacada. Que Rui Costa não tivesse sido informado, que não tivesse tido a aprovação do Rui Costa à abertura dos portões, mas a partir do momento que a presidência do Benfica, a direção do Benfica, os responsáveis mais altos responsáveis do Benfica, têm uma cedência desta dimensão, eu repito, estão a ceder em janeiro para comprar paz. Se os resultados não aparecerem, o que é que vão fazer em fevereiro? O que é que vão fazer em março? O que é que vão fazer em abril? O que é que vão fazer em maio? E é este o ambiente de barril de pólvora do Benfica que é completamente inesperado, porque, Madalena, nunca passou para a cabeça de ninguém, acho que nem a nossa tia Maia conseguia prever isto, que 3 meses após umas eleições, o Benfica, em que houve um inequívoco apoio a Rui Costa, o Benfica estivesse neste estado, que o Benfica, orientado por José Mourinho, que foi a grande esperança de uma mudança de rumo do Benfica para um período de conquistas, o Benfica pudesse estar com esta degradação competitiva que se vê nesta altura, e então a cereja mais infeliz em cima do bolo, que já fosse ao ponto de 200 adeptos comparecerem no centro de treinos e fosse de uma maneira intimidatória, por coação, forçada ou não, levassem o Benfica a ter que lhes abrir as portas. Isto era impensável naqueles momentos
entre outubro e novembro, Madalena, em que o Benfica se sentia no topo do mundo, porque foi de facto o Benfica que teve um ato eleitoral que para o país, não se falava noutra coisa nesses dias, e conseguiu ser o clube com a eleição mais concorrida de sempre. Portanto, não podem existir dúvidas em relação a qual era a vontade da massa associativa do Benfica, dos sócios do Benfica. Vítor. E passado pouco tempo, 3 meses, não é nada no futebol, é este estado em que está o Benfica. E isto sim é preocupante, isso é que leva dezenas de benfiquistas a mandarem-nos mensagens quase em desespero, temendo que a tal sportinguização que receavam possa também acontecer naquilo que o Sporting teve de pior na última década, que foi o caso de Alcochete.